Oi gente, meu nome é Pamela e este é o canal Psico Saber. Hoje eu vou falar um pouco sobre a terapia cognitivo-comportamental, o seu modelo cognitivo e os pensamentos automáticos. A terapia cognitivo-comportamental está baseada no modelo cognitivo, que é esse que vai aparecer na tela. O modelo cognitivo parte da hipótese de que as emoções, os comportamentos e a fisiologia, ou seja, as reações de uma pessoa, são influenciados pelas percepções que ela tem dos eventos. Ou seja, quando acontece uma situação, você tem um pensamento automático interpretando aquela situação, e isso vai gerar uma reação emocional, comportamental e ou fisiológica. Não é a situação em si que vai determinar o que a pessoa sente, mas sim como ela interpreta aquela situação. Imagine, por exemplo, uma situação em que várias pessoas estão lendo um texto sobre terapia cognitivo-comportamental. Essas pessoas vão ter respostas emocionais e comportamentais bem diferentes para a mesma situação. Isso vai depender do que estiver passando na mente delas naquele momento, no momento em que elas estiverem lendo. Por exemplo, enquanto lê, o leitor A pensa: isso realmente faz sentido. Finalmente, um livro que vai realmente me ensinar a ser um bom terapeuta. E o leitor A se sente animado e continua a leitura. Já o leitor B pensa: essa abordagem é muito simplista, nunca vai funcionar. O leitor B se sente desapontado e fecha o livro. Já o leitor C tem os seguintes pensamentos: este livro não é o que eu esperava, que desperdício de dinheiro. O leitor C está desgostoso e descarta completamente o livro. O leitor D pensa: eu realmente preciso entender tudo isso. E se eu não conseguir entender? E se eu nunca for bom nisso? O leitor D se sente ansioso e continua lendo as mesmas poucas páginas repetidamente. O leitor E tem pensamentos diferentes. Isso é muito difícil, eu sou tão burro e nunca vou entender isso, eu nunca vou conseguir ser um terapeuta. E o leitor E se sente triste e liga a televisão. A forma como as pessoas se sentem emocionalmente e como se comportam estão associadas a como elas pensam e interpretam a respeito da situação. A situação em si não determina como elas se sentem ou o que elas fazem. A sua resposta emocional é mediada pela percepção que ela tem da situação. Por exemplo, enquanto você está assistindo esse vídeo, você pode notar dois níveis no seu pensar. Parte do seu pensamento está focando em tentar entender o que eu estou te passando aqui no vídeo. Já em outro nível, você pode estar tendo pensamentos rápidos e avaliativos. Esses pensamentos são chamados de pensamentos automáticos e eles aparecem de forma espontânea e geralmente são muito rápidos e breves. Pode ser que você nem perceba esses pensamentos, é mais provável que você perceba a emoção ligada a esse pensamento ou o comportamento. E mesmo que você esteja consciente dos seus pensamentos, é mais provável que você os aceite sem questioná-los, acreditando que eles sejam verdadeiros. É importante destacar que você pode aprender a identificar esses pensamentos automáticos dando atenção ao seu humor, à sua fisiologia e o seu comportamento. Por exemplo, se você tem muita coisa para fazer, poderá ter o pensamento automático: eu nunca vou conseguir terminar tudo. Mas você pode fazer um teste automático de realidade relembrando experiências passadas e lembrando a si mesmo: está tudo bem, você sabe que sempre consegue fazer o que precisa. Quando você acha que a interpretação de uma situação está errada e a corrige, provavelmente você descobrirá que o seu humor melhora e que você se comporta de maneira mais funcional e as suas reações fisiológicas também diminuem. Em termos cognitivos, quando os pensamentos disfuncionais são sujeitos à reflexão objetiva, as emoções, o comportamento e as reações fisiológicas do sujeito se modificam. A TCC ensina os pacientes a pensar sobre o seu pensamento. Todas as pessoas têm pensamentos automáticos, isso não é exclusivo de pessoas que têm depressão, ansiedade ou outros transtornos emocionais.
A TCC não quer encobrir problemas reais. Se a pessoa estiver passando por dificuldades, os métodos cognitivos e comportamentais serão utilizados para ajudar a pessoa a enfrentar aquela situação. Os pensamentos automáticos podem ser na forma verbal, forma visual, que são imagens, ou ambas. E os pensamentos automáticos podem ser avaliados de acordo com a sua validade e utilidade. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Tipos de pensamentos automáticos. Forma verbal. Exemplo: você marca de sair com sua amiga e não vai, e pensa, ela vai ficar chateada comigo. Ou seja, então na forma verbal o pensamento vem em forma de palavras. Forma visual. Vou utilizar o mesmo exemplo. Você marca de sair com sua amiga e não vai. Então você imagina ela brava com você. Então a forma visual, o pensamento vem em forma de imagem, né? Você vai imaginar o rosto da sua amiga brava com você. Você pode também ter ambas as formas de pensamento ao mesmo tempo, a forma verbal e a visual. Em relação à validade e à utilidade do pensamento, por exemplo, você pode ter um pensamento: eu não fiz o que prometi ao meu amigo, sou uma pessoa ruim. O trecho do pensamento eu não fiz o que prometi ao meu amigo é um pensamento válido. Se você não fez aquilo que você prometeu ao seu amigo, então aquilo é um pensamento real. Mas a conclusão, eu sou uma pessoa ruim, não é válido. O pensamento automático que você teve foi válido e correto, porém você chegou a uma conclusão distorcida. Não é porque você não fez alguma coisa que você prometeu ao seu amigo que você se torna uma pessoa ruim. Um erro, uma situação não te torna uma pessoa ruim. Vou dar um outro exemplo que eu tenho certeza que você nunca fez, que é acumular matéria e deixar tudo para estudar um dia antes da prova. Eu mesma jamais fiz isso, nunquinha. Enfim, vamos ao exemplo. Você está estudando para a prova e pensa: vou levar horas para terminar isso. Vou ficar acordada até as 3 horas da manhã. Esse com certeza é um pensamento correto. Se você acumulou matéria, então você vai demorar para terminar de estudar. Só que esse pensamento aumentou a sua ansiedade e diminuiu o seu foco e a sua motivação. Uma resposta razoável a esse pensamento abordaria a sua utilidade. Responder a esse pensamento de forma mais adaptativa faz com que você se sinta melhor. Você poderia responder esse pensamento da seguinte forma: é verdade que eu vou levar muito tempo para terminar isso, mas eu consigo fazer. Eu já fiz antes. Ficar pensando no tempo que vou levar me faz me sentir infeliz e eu também não vou me concentrar. Provavelmente levará mais tempo para terminar. É melhor que eu me concentre em terminar uma parte por vez e reconhecer o meu mérito por ter terminado. A avaliação da validade e ou utilidade dos pensamentos automáticos e uma resposta adaptativa a eles, em geral, produzem uma mudança positiva no humor. Resumindo, os pensamentos automáticos coexistem com um fluxo mais evidente de pensamento e surgem de forma espontânea. Eles são, em geral, breves e rápidos e podem ser na forma verbal ou como imagens. As pessoas geralmente percebem as emoções associadas ao pensamento, mas com um pouco de treino elas podem se tornar mais cientes do seu pensar. As pessoas costumam aceitar seus pensamentos automáticos como verdadeiros sem avaliar ou refletir sobre eles. A identificação, avaliação e resposta mais adaptativa aos pensamentos automáticos geralmente produzem uma melhora no humor. Por hoje é só, gente. Eu vou deixar na descrição as referências e os links para quem quiser comprar os livros que eu utilizei para fazer esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos.